Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está escrito assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo está mostrando de maneira clara de que, uma vez que as pessoas são levadas a Cristo, ele as convida para ir a ele, dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele afirma que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E em função de ser agora uma nova criatura, formado, criado segundo Deus, as coisas velhas já passaram. Então tudo se fez novo. E novas coisas começam a acontecer. Então, o resultado de estar em Cristo é que nós passamos a desfrutar de várias bênçãos da parte de Deus. Primeiro, nós encontramos que ele diz que se a condição é estar em Cristo. Estando em Cristo, as coisas começam a acontecer. Uma nova criatura. Nós, outrora, vivíamos longe, separados de Deus, portanto, distante, homem velho, no pecado, e essa era a nossa natureza. A Bíblia chama o velho homem, que se corrompe pelo pecado e pelas suas consequências. No entanto, quando o Senhor Jesus nos atrai para a salvação, ele nos gera de novo. Quer dizer, ele opera em nós o novo nascimento, que é a regeneração. E aí passamos a tornar-nos uma nova criatura em Cristo. Passamos a ser, em verdade, filhos de Deus. Como João deixou registrado no capítulo 1, versículos 12 a seguir, ele diz que Jesus veio para os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, os quais não nasceram da carne, não nasceram do varão, não nasceram da vontade do sangue, mas nasceram de Deus. Então, nascidos de Deus são os nascidos de novo e, portanto, torna-se uma nova criatura que vai cada vez mais se desvencilhando daquela vida outrora antes de Cristo, imersa nas trevas, no pecado, na condenação, na maldade, enfim, era a vida que o pecado obrigava a cada um de nós. Mas em Cristo, libertos e transformados, somos então regenerados, nascidos de novo, e agora fazemos parte da família divina. Portanto, o resultado de estar em Cristo é que se processa em nós o novo nascimento. Aí passamos então a ser uma nova criatura, agora com a natureza espiritual implantada em nós. Isto se dá por ocasião da salvação e do novo nascimento, a regeneração. É quando o Senhor Deus implanta em nós a natureza divina e nós passamos então a sermos filhos de Deus, conforme diz a Escritura, aos que creem no seu nome, e recebemos o espírito de adoção, pelo qual passamos a clamar Abba, Pai, dizendo que Deus é meu Pai. Ele é teu Pai. Ele é nosso Pai. Então, isso só acontece através do novo nascimento, da regeneração. Então, passamos a ser uma nova criatura. O nosso pai antigo era escravizador. O nosso pai atual é Deus, Pai de criação e Pai pela regeneração. Então, agora somos nova criatura
e, consequentemente, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na nossa vida. O Senhor, então, nos renovou em todos os sentidos, operando em nós um nascimento espiritual. E através deste nascimento, nós, então, estamos sendo partícipes da família divina, sendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, agora, esses são os resultados de estar em Cristo. Mas também nós temos como resultado a união que é feita entre nós e o Senhor Jesus. Ele diz na sua palavra que se nós estivermos nele, as palavras dele estiverem em nós, nós poderemos fazer todas as coisas. O próprio Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Então a salvação nos coloca em união com o Senhor Jesus. Então, a partir do momento em que somos salvos por Cristo Jesus, nós passamos pelo processo do novo nascimento, recebemos a união com Cristo, que é a comunhão da qual João falou. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E ele disse que queremos que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, esta comunhão nos liga em união ao Senhor Jesus, servindo, bendizendo e exaltando. Tudo isto são resultados de sermos agora uma nova criatura. Portanto, o que ficou para trás, a nossa vida de trevas, nossa vida de pecado, nossa vida de maldade, nossa vida de engano, o Senhor Jesus perdoou. E a partir dali, começou o marco zero na nossa vida. Por isso é que Paulo chama nova criatura. Isso aconteceu com ele. Quando ele chegou na estrada de Damasco, ali estava o velho Saulo, violento, procurando atingir os cristãos. Mas do encontro com Jesus, aquela violência saiu. O Espírito de Deus entrou nele. A experiência de conversão foi genuína. Ele nasceu de novo, passou a ser uma nova criatura. E a partir dali, identificado com Cristo, imitando-o a cada dia, ele serviu por toda a sua vida. Mas começou pelo novo nascimento e a união entre Paulo e Jesus. Essa união, essa comunhão, esse entrelaçamento que há entre Cristo e o cristão e Cristo, são resultados de estar em Cristo. Portanto, quem não está em Cristo não é regenerado, não tem comunhão com ele. Agora, se diz que é nascido de novo, deve ter a comunhão com Cristo. Porque como é que alguém diz fazer parte da família divina se não vive em comunhão com Cristo? Alguma coisa está errada. É preciso repensar isto. Porque quem está em Cristo tem comunhão com ele, vive em união com ele. Passou, sim, pelo processo do novo nascimento. Mas não é somente estes os resultados que acontecem de estar em Cristo. Mas também nós encontramos lá em Efésios, quando Paulo deixou escrito o capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, o resultado de estar em Cristo é a regeneração, é a comunhão e é também o descanso, o repouso. O próprio Jesus, no convite, ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse aliviar é dar o descanso, o livramento, a libertação. Tudo isto é o que o Senhor Jesus opera em favor do seu povo. E são resultados da nova criatura em Cristo. Então, o repouso é que ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É onde estamos, é o nosso lugar, é a nossa posição. É lá que o Senhor nos colocou. Mas, seguindo adiante, nós vamos observar um outro resultado. Lá em Colossenses, no capítulo 3,
e o versículo 3 está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então ali nós encontramos segurança, que é o resultado de estar em Cristo. A vida em Cristo, ela está escondida com Cristo em Deus. Quando passamos por esta nova vida, nova criatura, que as coisas velhas passam, tudo se fez novo, também a segurança do Senhor se faz presente na nossa vida. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas em 1 João, no capítulo 3, o versículo 6, João deixou registrado o seguinte: que qualquer que permanece em Cristo não peca, e qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, o que ele está dizendo aqui é que nós temos vitória, porque estando em Cristo, qualquer que está em Cristo não vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado. Então, é a segurança, é a garantia que nós temos da vitória que nos é oferecida pelo Senhor Jesus. Ele próprio disse: eu venci o mundo, e coloca isso à nossa disposição. Nós somos advertidos a vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o espírito mundano. Portanto, a nossa vitória foi assegurada pelo Senhor Jesus Cristo. O resultado de estarmos em Cristo é que nós passamos a desfrutar de vitórias ricas e abundantes. Mas também nós temos, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos ali o livramento. Nós estávamos debaixo de uma condenação eterna. Mas agora, estando em Cristo, aquela condenação foi tirada, porque Jesus nos justificou, estamos justificados, não sofremos mais o peso daquela condenação. Libertos e salvos e livres para servir ao Senhor Jesus. Ele próprio disse, e João deixou registrado, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, este livramento, nós podemos desfrutá-lo a partir do momento em que estivermos em Cristo, porque estando em Cristo, nós somos, à luz da Escritura, nova criatura, uma nova criação, uma criação espiritual, preparado e capacitado para servir a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então nós, olhando por este ponto, nós encontramos que estes resultados são permanentes na nossa vida. Não é resultado que acontece uma vez, mas todas as vezes, todos os dias, nós desfrutamos dos resultados de estar em Cristo. Isto vai se confirmando que nós passamos pelo processo da regeneração, que é o novo nascimento. Nós entramos em comunhão com Cristo. Ele nos colocou nos lugares celestiais, nos oferece o descanso necessário. Ele nos dá a segurança que precisamos quando a nossa vida está escondida nele. Ele coloca vitórias diante de nós, porque assim como ele venceu, nós também, por crer no Senhor e ser fiel a ele, haveremos também de vencer. E graças a Deus, que nos faz mais vitoriosos do que tudo. Nós somos mais do que vencedores através do Senhor Jesus Cristo. E o livramento, o que pesava, o que nos oprimia,
nos escravizava e nos levava para uma eternidade sem Deus, estando em Cristo, o livramento veio, a condenação foi resolvida e nós agora desfrutamos deste grande e maravilhoso livramento que nos foi proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Então pensa sobre isto, esses resultados de estar em Cristo. Quantas vezes as pessoas, ao passar dos anos, vão se amoldando, vão se adaptando ao mundo e vão se esquecendo de que um verdadeiro cristão, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram na vida dele, tudo se fez novo, mas há alguns que querem voltar à vida velha. Portanto, lembre-se, estando em Cristo, você é uma nova criatura, não mais as coisas velhas, mas as coisas novas que acontecem, o novo nascimento, a comunhão, o descanso, a segurança, a vitória, o livramento. Nós precisamos nos ater a isto e não dar oportunidade de sermos enganados e vivermos como se não estivéssemos em Cristo. Estando em Cristo, estes são os resultados que com certeza acontecerão na nossa vida. Pense, reflita sobre isto e, querendo Deus, amanhã retornaremos.